Fala galerinha, beleza? Vamos continuar aqui, parte 3 do sistema endócrino. Hoje a gente vai falar sobre a glândula hipófise. Se você não assistiu o vídeo parte 1 e parte 2, é interessante você assistir. Não vai te atrapalhar nessa aula, mas é bom você assistir. Vou deixar aqui na descrição, aqui tá aparecendo para você o vídeo, certo? Sistema endócrino parte 1 e parte 2, gente. O último vídeo a gente falou sobre a glândula pineal, certo? Sobre o círculo circadiano, tanto que ele é muito importante lá para você descansar, para você conseguir dormir, sobre o hormônio melatonina, certo? Esse foi o último vídeo. Hoje nós iremos falar da glândula hipófise. A primeira coisa que eu quero que você já fica ligado no início do vídeo, antes de dar o like, claro. Dá o like antes de começar o vídeo. Mas a segunda coisa que eu quero que você preste atenção, olha só. Nós possuímos uma glândula hipófise. Ela é dividida em duas partes, a glândula hipófise. A primeira é chamada de neurohipófise. A segunda é chamada de adenohipófise. Fechou? A neurohipófise também pode ser chamada de hipófise posterior, certo? E a adenohipófise também pode ser chamada de hipófise anterior, beleza? Isso é simples. Olha só um fato interessante. Essas duas glândulas se localizam em um só lugar. Apesar disso, a origem embrionária delas não é a mesma. Olha que interessante. Uma é de origem ectodérmica e a outra é de origem mesodérmica. Então isso é interessante, elas se localizam no mesmo lugar, porém nem a origem embrionária delas é a mesma. Olha só que interessante, é um fato importante, beleza? Guarde isso aí. Vamos continuar aqui então. Essa parte a gente vai falar de neurohipófise, certo? Depois a gente vai falar da adenohipófise. Aqui a gente vai falar da neurohipófise ou hipófise posterior, fechou? Olha só. Eu queria que você anotasse isso de vermelho, grifasse com tudo que você conseguisse, para você não esquecer isso aqui. A neurohipófise não produz hormônio, galera. Olha só. Vou sair da frente. A neurohipófise, ela não produz hormônio. Ela apenas armazena os hormônios que são produzidos no hipotálamo. Você entendeu, pessoal? Olha só. A neurohipófise ela não produz nenhum hormônio. Ela apenas armazena dois hormônios que são produzidos lá no hipotálamo, certo? A neurohipófise ela não produz hormônio. Quais são esses hormônios? A ocitocina e o ADH, também chamado de vasopressina. É interessante eu falar que hoje em dia você está encontrando mais em prova o nome vasopressina, certo? Então é chamado de ADH ou vasopressina. Mas hoje você está encontrando mais em prova vasopressina, beleza? Olha só. Então a neurohipófise ela não produz nenhum hormônio, tá aqui, eu escrevi. Ela não produz nenhum hormônio, olha só. Ela apenas armazena dois hormônios produzidos lá no hipotálamo. Fechou? Não esquece disso. Esses dois hormônios é a ocitocina e o ADH. Fechou? Vamos falar sobre eles agora. Bora lá. Vamos lá então, galera, vamos falar do hormônio ocitocina primeiro, depois a gente fala da vasopressina, que é o DH, certo? Olha só, o hormônio ocitocina tem um mecanismo de ação muito importante aí no organismo, lá na hora do trabalho de parto da mulher. Como assim? Quando a mulher entra no trabalho de parto, ela começa a ter várias contrações uterinas, certo? Para acontecer o parto. Essas contrações, elas começam em 1 a 2 contrações por minuto. Com o tempo vai aumentando, de 1 para 2, 3 para 4, 5 para 6, até que vai chegar um momento que vai ficar tão forte essas contrações, que vai chegar a 10 contrações por minuto. E essas contrações são rítmicas, então elas vão aumentando conforme o tempo. E quem faz isso é a ocitocina, certo? Então é um mecanismo, uma ação dela lá no organismo, é essas contrações uterinas. Mas o que acontece? O útero da mulher ele vai dilatar. Essa dilatação ela pode chegar até 10 centímetros. O médico tem que saber isso. Ele vai colocar a mão dele. Ele tem o conhecimento do tamanho da mão dele. Ele vai colocar, vai ver o tamanho quanto dilatou. E existem situações em que a quantidade de ocitocina produzida não é o suficiente. Então o médico ele vai aplicar ali no soro, a mulher ela está com o soro sendo aplicado, ele vai colocar nesse soro ocitocina sintética para contrair mais, ter mais contrações uterinas, certo? Por quê?
para facilitar a saída do bebê, né? Quando o bebê sai, é praticamente um processo, um transporte passivo, praticamente, sem gasto de energia, é rápido. Assim que ele sai, o que acontece? Ele clampeia o cordão umbilical, certo? Clampeou e cortou. Só que você não pode esquecer que o bebê saiu, só que a placenta está lá dentro ainda, certo? Então a placenta tem que sair. Só que essa placenta, ela não pode ser retirada à força, ela tem que sair naturalmente, como o bebê saiu. O que acontece? Depois que clampeou o cordão umbilical, cortou, vai colocar o bebê no colo da mãe, no peito da mãe, nas mamas. O bebê vai introduzir a boquinha dele nas mamas, vai sugar o leite, aquele primeiro leite forte, a gente chama de colostro, certo? Quando ele começar a sugar esse leite, quando ele começar a sugar o leite nas mamas da mãe, esse leite colostro, vai ser produzido mais ocitocina. E essa maior produção de ocitocina, quando o bebê ele suga o leite da mãe, vai expulsar a placenta, certo? Então é isso que acontece. Olha só a importância desse hormônio. Então, essas são as duas ações dele. Ele causa umas contrações uterinas lá na hora do parto, certo? E ajuda na injeção de leite também. A partir de quando o bebê vem para o peito da mãe, ele suga, vai produzir mais ocitocina para expulsão da placenta, certo? Então vai expulsar a placenta. E uma coisa importante, você tem que lembrar. Quando o bebê sai ali do útero, quando o bebê sai, quando a placenta sai, na verdade, quando a placenta é jogada para fora, naturalmente, tá cheio de vaso sanguíneo, tudo aberto na mãe. Então é um processo que a gente chama de miotamponamento. Quando o bebê vai para lá, expulsa a placenta, quanto mais ele suga, mais ocitocina está sendo produzido. E quanto mais ocitocina está sendo produzido, vai contrair os músculos lá do útero da mãe, certo? E vai evitar uma hemorragia uterina, certo? Que pode acontecer pós-parto. Então é interessante, essa ocitocina também age nisso aí para evitar essa hemorragia uterina. Esse processo é chamado de miotamponamento, certo? Os músculos dos vasos que estão todos abertos, o músculo do útero dela vai contraindo vai contrair esses vasos e não vai acontecer a hemorragia, certo? Olha só a importância desse hormônio, certo? É muito importante esse hormônio, essas duas funções dele quando te perguntar. Na contração uterina na hora do parto, certo? E na ejeção do leite. Essas são as duas funções da ocitocina, beleza? Não esquece disso. Agora a gente vai falar sobre o hormônio ADH. Pessoal, vamos lá então. Agora vamos falar do hormônio ADH, também chamado de vasopressina. Um hormônio muito importante também. Lembrando que a gente está falando da neurohipófise. É a glândula que não produz hormônio, que ela apenas armazena dois hormônios que são produzidos lá no hipotálamo. Foi a ocitocina, que a gente falou agora há pouco, e esse agora a gente vai falar agora, que é a vasopressina, certo? Esses dois hormônios são produzidos lá no hipotálamo e a neurohipófise os armazena, certo? Vamos continuar aqui então. Esse hormônio também pode ser chamado de, ele é vasopressina, pode ser chamado de ADH. No entanto, esse nome está sendo apagado. Todo mundo hoje, livros, vestibulares, estão usando mais o nome vasopressina. Você já vai entender por quê. Ele também pode ser chamado de hormônio antidiurético. Apesar de ser um nome ultrapassado, já vou explicar por quê. Por que antidiurético? Porque é diurético. Ele vai impedir a sua diurese. Ele vai impedir a sua micção. Como assim? Ele vai evitar que você perca água, certo? Ele vai evitar que você excrete água, certo? Que você desidrate. Além disso, ele também vai atuar na sua pressão arterial. Você vai entender por quê, olha só. Quais são os locais de atuação dele? Ele atua lá no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor, lá no rim. Ele age nesses dois túbulos. Ele evita que você perca água, ele evita que a água vá para a luz do rim, a luz do órgão que é o rim, certo? Então você, com esse hormônio, você vai evitar a perca de água, certo? A função desse hormônio é evitar que você perca água, seja por quaisquer vias. Então, uma pessoa, se você parar para pensar, uma pessoa que mora em um lugar muito quente,
ela vai transpirar bastante, certo? Então ela vai precisar de mais produção de ADH, de vasopressina, porque, para quem não sabe, esse nome ADH, antidiurético, hormônio antidiurético, dá muita impressão de que ele age só lá no rim, só nos túbulos contorcidos e no túbulo coletor, mas não é assim. Ele também age lá nas glândulas sudoríparas. Esse hormônio aqui, ele age nas glândulas sudoríparas, ele impede que você transpire muito, certo? Então você vai parar para pensar, uma pessoa que mora em um local quente, em uma determinada cidade que é muito quente, ela vai precisar bastante da produção desse hormônio, porque ela não pode suar tanto, não vai transpirar tanto para perder tanta água. Já uma pessoa que mora em um lugar, uma determinada cidade que não é tão quente assim, um clima normal, médio, temperatura média, ela não vai precisar tanto da produção tão alta desse hormônio. Por quê? Porque ela não vai transpirar tanto e não vai perder tanta água, certo? Então, outra função desse hormônio também, outro mecanismo de ação dele, ele diminui o diâmetro dos seus vasos sanguíneos. Consequentemente com isso, ele aumenta a sua pressão arterial. Então por isso vasopressina, porque ele diminui o diâmetro dos seus vasos sanguíneos, consequentemente por isso ele aumenta a sua pressão. Quando a sua pressão arterial diminui, quando a sua pressão arterial está baixa, esse hormônio é produzido. Ele vai aumentar o volume de água no seu sangue, chamado de volemia. Ele vai aumentar a quantidade de água no seu sangue, certo? Consequentemente, vai aumentar a pressão arterial. Então, além de tudo isso que a gente falou, esse hormônio ele também controla a sua pressão arterial. Quando a sua pressão está baixa, esse hormônio é produzido, ele vai lá, vai aumentar a sua volemia, a quantidade de água no seu sangue, vai aumentar a sua volemia, aumentando a sua volemia, vai aumentar a sua pressão arterial. Você entendeu a importância desse hormônio? Ele vai agir lá no túbulo contorcido distal, túbulo coletor, e também, poucos professores passam isso aqui. Ele também vai agir lá nas glândulas sudoríparas. Ele vai evitar que você transpire, para você não perder água, para você não perder H2O, certo? Então esse hormônio é um hormônio muito importante também. E um fato interessante, quando você tem uma deficiência nesse hormônio aqui, quando ele não funciona direito, ou ele não é produzido direito, ou algum local que ele vai atuar não funciona direito, os receptores de membrana não funcionam direito para esse hormônio, você vai ter o que a gente chama de diabetes insípido. Diabetes insípido. Sabe o que é isso? Você vai começar a perder compostos importantes pela urina. Um exemplo, água, certo? A função desse hormônio aqui é evitar que você perca água, certo? Que você desidrate. Quando você tem uma deficiência dele, automaticamente você vai perder água, você vai perder muita água, você vai perder seus líquidos, alguns líquidos, você vai perder glicose pela urina, por isso diabetes insípido, certo? Então está muito relacionado com isso aí, o ADH, uma deficiência na produção de ADH, você vai ter o que a gente chama de diabetes insípido. A gente vai falar mais um pouquinho dela lá no nosso sistema excretor, mas é interessante eu comentar aqui com vocês. Então o diabetes insípido é a deficiência desse hormônio aqui, da produção dele ou em algum local que ele vai atuar, certo? Então entendeu a importância desse hormônio aqui? Ele evita que você perca água, ele age no seu túbulo coletor, túbulo contorcido distal e nas suas glândulas sudoríparas, certo? Qual é a importância desse hormônio, galera? Então a gente falou aqui da ocitocina, falou da vasopressina, falamos de neurohipófise, a glândula que não produz hormônio, ela só armazena esses dois hormônios que eu acabei de falar, que são produzidos lá no hipotálamo. Agora a gente vai entrar em adenohipófise, certo? Bora lá!